Meu pai me criou dizendo que eu era filho único. Durante 32 anos acreditei nisso, mas no hospital, enquanto segurava sua mão fria e sentia seu pulso fraquejar, ele me puxou para perto e sussurrou palavras que destruíram tudo o que eu pensava saber sobre minha vida. Cuida do seu irmão por mim. Senti meu estômago revirar. Que irmão? Que história era essa? Tentei fazer perguntas, mas ele apenas apertou minha mão com uma força que não parecia vir de um homem à beira da morte. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e arrependimento. Depois disso, ele fechou os olhos e nunca mais os abriu. Fiquei ali parado ao lado do leito vazio, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Meu nome é Eduardo. Trabalho como engenheiro civil. Tenho uma vida tranquila. Ou pelo menos tinha até aquele momento. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos, e desde então foi só eu e meu pai. Ele era motorista de ônibus. Homem simples, trabalhador, reservado. Nunca falava muito sobre o passado. Eu achava que era só o jeito dele. Nunca imaginei que estava escondendo algo desse tamanho. Nos dias seguintes ao funeral, comecei a revirar os documentos dele. Procurava alguma pista, alguma explicação. Encontrei caixas velhas no fundo do armário, fotos amareladas, cartas, e então vi uma certidão de nascimento que não era minha. Nome: Rafael Henrique Costa. Data de nascimento: 3 anos antes da minha. Meu pai aparecia como pai na certidão. Mas o nome da mãe era diferente. Não era minha mãe. Era outra mulher. Alguém que eu nunca tinha ouvido falar. Sentei no chão da sala com aquele papel na mão e senti uma raiva crescer dentro de mim. Não era a raiva do meu pai. Era a raiva de não saber, de ter vivido uma mentira, de descobrir que tinha um irmão e que meu pai tinha levado esse segredo até o último suspiro. Por quê? Por que esconder isso de mim? Que tipo de história estava por trás daquilo? Comecei a investigar. Pesquisei o nome da mulher na certidão. Márcia Helena Costa. Encontrei registros antigos. Descobri que ela tinha morrido há 20 anos. Causa: complicações de saúde. Não havia muito mais, mas havia um endereço, um bairro na zona leste de São Paulo. Decidi ir até lá. Precisava encontrar Rafael. Precisava entender o que meu pai quis dizer com aquelas últimas palavras. Quando cheguei ao endereço, a casa estava de pé, mas visivelmente abandonada. Conversei com vizinhos. Uma senhora idosa me disse que conhecia a família, que Márcia tinha tido um filho com meu pai, mas que eles nunca tinham se casado, que meu pai pagava pensão, mas raramente visitava, que depois que Márcia morreu, Rafael tinha ficado com uma tia. Perguntei onde eu poderia encontrar essa tia. A senhora me deu um endereço. 2 dias depois eu estava na frente de uma casa simples em outro bairro. Toquei a campainha. Uma mulher de uns 60 anos abriu a porta. Expliquei quem eu era. Vi o choque no rosto dela. Ela me deixou entrar. Sentamos na sala e ela me contou a história completa. Meu pai tinha se envolvido com Márcia antes de conhecer minha mãe. Rafael nasceu dessa relação. Mas meu pai não quis assumir publicamente. Pagava pensão. Ajudava financeiramente. Mas mantinha tudo em segredo. Quando conheceu minha mãe, decidiu começar uma vida nova. Disse para Márcia que era melhor assim. Que Rafael cresceria sem a confusão de ter um pai presente, mas ausente. Márcia aceitou. Não tinha escolha. Quando ela morreu, a tia assumiu a criação de Rafael. Meu pai continuou mandando dinheiro, mas nunca mais apareceu. Rafael cresceu sabendo que tinha um pai. Mas um pai que nunca quis conhecê-lo de verdade. A tia me disse que ele sempre perguntava por que o pai não ia visitá-lo. Por que não ligava? Por que parecia ter vergonha dele? Senti uma dor no peito ouvindo aquilo. Meu pai não era perfeito, mas também não era um monstro. Era um homem cheio de medo. Medo de que eu descobrisse. Medo de que minha mãe soubesse. Medo de enfrentar as consequências das suas escolhas. A tia me disse que Rafael estava morando em Guarulhos. Trabalhava como mecânico. Tinha uma vida difícil. Nunca tinha terminado os estudos. Passara por momentos complicados quando mais jovem. Ela me deu o número de telefone dele. Segurei aquele papel e senti o peso da responsabilidade que meu pai tinha jogado sobre mim com aquelas últimas palavras. Cuida do seu irmão por mim. Liguei para Rafael naquela mesma noite. Expliquei quem eu era. Houve um longo silêncio do outro lado da linha.
Depois ele disse que queria me conhecer. Marcamos de nos encontrar em um bar no centro de São Paulo no dia seguinte. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o teto do meu apartamento. Minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Eu tinha um irmão. Um irmão que tinha crescido sem nada enquanto eu tinha tido tudo. Um irmão que meu pai tinha abandonado para construir uma família comigo. Como eu ia encarar isso? Como ia olhar para Rafael e não sentir culpa por algo que não era minha responsabilidade, mas que agora pesava sobre meus ombros? Se você já descobriu um segredo de família que mudou tudo o que você acreditava sobre sua vida, se já sentiu o peso de carregar uma responsabilidade que não pediu, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que enfrentam verdades difíceis e escolhem o caminho mais duro porque é o caminho certo. Cheguei ao bar 15 minutos antes do combinado. Pedi uma cerveja e fiquei observando a porta. Cada homem que entrava, eu me perguntava se era ele. Se teria alguma semelhança comigo. Se reconheceria algo do meu pai nele. Quando Rafael finalmente apareceu, não precisei adivinhar. Era impossível não ver. Ele tinha os mesmos olhos do meu pai, a mesma forma de andar, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando em algo. Era como ver um fantasma, ou como olhar para uma versão alternativa de mim mesmo que tinha crescido em circunstâncias completamente diferentes. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme, mas distante. Sentamos. Pedimos mais cerveja. Ficamos alguns minutos em silêncio constrangedor antes de eu finalmente quebrar o gelo. Disse que sentia muito, que não sabia de nada, que meu pai nunca tinha mencionado sua existência. Rafael deu um sorriso amargo e disse que não esperava outra coisa, que sabia que meu pai tinha vergonha dele, que tinha construído uma família perfeita e que ele não cabia nessa imagem. Conversamos por horas. Rafael me contou sobre sua infância, sobre crescer vendo outras crianças com pais presentes enquanto o dele mandava dinheiro, mas nunca aparecia. Sobre as vezes que esperou na janela achando que meu pai viria buscá-lo. Sobre a sensação de ser um segredo, de ser algo que precisava ser escondido. Contou que quando adolescente tinha se envolvido com gente errada, pequenos furtos. Nada grave, mas o suficiente para quase arruinar sua vida. A tia conseguiu tirá-lo daquele caminho, mas as cicatrizes ficaram. Ele me perguntou sobre minha vida. Contei sobre a faculdade que meu pai tinha pagado, sobre o apartamento que ele me ajudou a comprar, sobre os fins de semana que passávamos juntos. Vi a dor nos olhos de Rafael enquanto eu falava. Não era inveja. Era algo mais profundo. Era a dor de saber que existia um mundo paralelo onde ele poderia ter tido tudo aquilo. Onde ele poderia ter sido o filho que jantava com o pai aos domingos. Onde ele poderia ter tido alguém nas arquibancadas quando jogava futebol na escola. Rafael trabalhava em uma oficina mecânica em Guarulhos. Ganhava pouco. Dividia um apartamento pequeno com 2 colegas. Não tinha carro, não tinha faculdade, não tinha a rede de segurança que eu sempre tive. E a única diferença entre nós era que meu pai tinha escolhido me amar abertamente e amar a ele escondido. Essa verdade doía mais do que qualquer outra coisa. Perguntei a ele o que precisava, se havia algo que eu pudesse fazer. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse que não queria caridade, que não estava ali para pedir dinheiro, que só queria conhecer o irmão que tinha descoberto existir alguns anos atrás, quando a tia tinha contado a verdade. Ele sabia de mim, sabia meu nome, sabia onde eu morava, mas nunca tinha tido coragem de me procurar. Achava que eu o rejeitaria, que eu pensaria que ele queria alguma coisa. Saímos do bar e caminhamos pelas ruas do centro. Rafael me mostrou lugares que frequentava quando vinha para São Paulo. Botequins baratos. Praças onde tocavam música ao vivo. Um mundo completamente diferente do meu. Percebi que tínhamos crescido na mesma cidade, mas em universos paralelos. Eu no conforto da classe média, ele na luta diária da sobrevivência. Nos dias seguintes comecei a visitar Rafael com frequência. Ia até Guarulhos depois do trabalho. Conheci a oficina onde ele trabalhava. Vi como era bom no que fazia. Como tinha talento para consertar coisas. Como entendia de motores de um jeito que eu nunca entenderia. Também conheci seus amigos. Pessoas simples, honestas, trabalhadores que lutavam todo dia para sobreviver. Mas quanto mais eu conhecia Rafael, mais percebia algo que me incomodava. Ele tinha um problema com bebida. Bebia demais. Bebia para esquecer.
para apagar a dor de uma infância sem pai, para suportar o peso de saber que tinha sido rejeitado. Tentei conversar com ele sobre isso, mas ele desviava do assunto. Dizia que estava tudo sob controle, que era só um jeito de relaxar depois do trabalho. Um dia recebi uma ligação da tia de Rafael. Ela estava preocupada. Disse que ele tinha faltado ao trabalho, que não atendia o telefone, que os colegas de apartamento não sabiam onde ele estava. Saí correndo do escritório e fui até Guarulhos. Encontrei Rafael bêbado em um bar. Estava em péssimo estado. Ajudei a levá-lo para casa. Enquanto ele vomitava no banheiro, eu fiquei sentado na sala daquele apartamento miserável e entendi o peso real das palavras do meu pai. Cuida do seu irmão por mim. Não era só uma questão de dinheiro. Era uma questão de estar presente, de não repetir o erro que meu pai tinha cometido. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria assumido a responsabilidade por um irmão que nem sabia que existia. Me diz nos comentários. Você acha que dívidas de sangue passam de pai para filho? Depois daquela noite algo mudou em mim. Não podia mais fingir que Rafael era só um estranho com quem eu compartilhava metade do DNA. Ele era meu irmão. E estava se destruindo lentamente. Decidi que ia fazer algo a respeito. Não por obrigação, não porque meu pai tinha pedido, mas porque era a coisa certa a fazer. Comecei devagar. Ofereci ajuda para pagar um tratamento. Rafael recusou com orgulho. Disse que não precisava de terapeuta, que conseguia parar sozinho. Mas eu já tinha visto aquela história antes. Conhecia gente que tinha perdido tudo por causa da bebida. Não ia deixar isso acontecer com ele. Insisti. Disse que não era caridade, que era investimento. Que eu acreditava nele, mas que ele precisava acreditar em si mesmo primeiro. Levou 3 semanas de conversa até Rafael aceitar. Encontrei uma clínica que oferecia tratamento ambulatorial. Não era internação. Era terapia em grupo e acompanhamento médico. Rafael começou a frequentar as sessões. No início ia de má vontade. Depois começou a levar a sério. Conheceu outras pessoas lutando contra os mesmos demônios. Percebeu que não estava sozinho. Enquanto isso, comecei a ajudá-lo de outras formas. Descobri que a oficina onde ele trabalhava estava com problemas financeiros. O dono pensava em fechar. Rafael ia perder o emprego. Fui até lá conversar com o dono. Homem de uns 60 anos, cansado, endividado. Disse que não tinha mais energia para continuar, que a concorrência estava matando o negócio, que os clientes não pagavam em dia, que não valia a pena. Olhei ao redor. A oficina tinha localização boa, equipamentos decentes, e tinha Rafael, um mecânico excepcional que poderia transformar aquele lugar se tivesse a chance. Fiz uma proposta ao dono. Eu compraria 50% da oficina. Colocaria dinheiro para modernizar, para fazer marketing, para profissionalizar a gestão. Ele continuaria como sócio, mas eu assumiria a parte administrativa. O dono aceitou. Não tinha muito a perder. Investi uma parte das minhas economias. Não foi pouco, mas também não foi tudo que eu tinha. Chamei Rafael para uma conversa. Disse que tinha me tornado sócio da oficina, que queria que ele virasse gerente operacional, que confiava no talento dele, que via potencial ali que ninguém mais via. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Depois perguntou por que eu estava fazendo aquilo. Se era pena, se era culpa por ter tido uma vida melhor. Olhei nos olhos dele e disse a verdade. Não era pena, não era culpa. Era reconhecimento. Reconhecimento de que ele tinha habilidades que eu nunca teria, que ele entendia de coisas que eu nem sabia que existiam, que ele merecia uma chance de mostrar do que era capaz. Começamos a trabalhar juntos. Eu cuidava da parte administrativa, contas, fornecedores, marketing digital. Rafael cuidava da parte técnica, atendimento, qualidade, treinamento da equipe. No início foi difícil. Tínhamos visões diferentes. Brigávamos por causa de decisões. Mas aos poucos encontramos um ritmo. Aprendemos a confiar um no outro. Aprendemos a ser irmãos não só no sangue, mas na prática. A oficina começou a crescer. Criamos um perfil nas redes sociais. Postávamos vídeos de Rafael explicando problemas comuns em carros. As pessoas adoraram. Ele tinha um jeito simples de explicar coisas complexas. Em poucos meses tínhamos uma base de clientes fiéis.
A agenda estava sempre cheia. O faturamento triplicou. Mas o mais importante não era o dinheiro. Era ver Rafael mudando. Ele tinha parado de beber. Estava focado. Tinha encontrado um propósito. Pela primeira vez na vida dele, alguém tinha acreditado nele. Alguém tinha visto o valor onde todo mundo via apenas um mecânico qualquer. E isso tinha feito toda a diferença. Um dia estávamos fechando a oficina quando Rafael me disse algo que nunca vou esquecer. Disse que durante anos tinha odiado nosso pai, que tinha sonhado em confrontá-lo, em perguntar por que ele não tinha sido suficiente para ser amado, por que tinha sido o filho escondido, o filho vergonha, mas que agora entendia que nosso pai tinha sido apenas humano, fraco, com medo, que tinha cometido erros terríveis, mas que no final tinha tentado consertar as coisas do único jeito que sabia, pedindo que eu cuidasse dele. Percebi naquele momento que meu pai tinha me dado mais do que uma responsabilidade naquelas últimas palavras. Tinha me dado a chance de ser melhor do que ele foi, de não repetir seus erros, de não abandonar quem precisava de mim, de escolher estar presente mesmo quando era difícil, mesmo quando seria mais fácil fingir que Rafael não existia. Meses se passaram. A oficina continuou crescendo. Rafael se tornou uma figura conhecida na região. As pessoas vinham não só pela qualidade do serviço, mas pelo atendimento dele, pela honestidade, pela dedicação. Ele tinha encontrado seu lugar no mundo, e eu tinha encontrado um irmão que nunca soube que precisava. Uma noite estávamos tomando café depois do expediente, quando Rafael me mostrou algo no celular. Era uma foto antiga. Nosso pai com ele quando Rafael tinha uns 5 anos. Era uma das poucas vezes que meu pai tinha visitado. Rafael estava sorrindo, meu pai também. Por um breve momento, eles tinham sido pai e filho sem segredos, sem vergonha, sem medo. Olhei para aquela foto e senti uma mistura de tristeza e paz. Tristeza pelo que poderia ter sido, paz pelo que estava sendo agora. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça em dar às pessoas uma segunda chance, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. A vida seguiu seu curso. A oficina prosperava. Rafael estava sóbrio há mais de 1 ano. Eu tinha encontrado uma rotina onde dividia meu tempo entre meu trabalho como engenheiro e a gestão da oficina. Mas como toda história que parece estar indo bem demais, havia algo esperando nas sombras para complicar tudo. Um dia recebi uma ligação de um advogado. Disse que representava os interesses de alguém relacionado à herança do meu pai. Fiquei confuso. Meu pai não tinha deixado quase nada. A casa onde ele morava era alugada. Tinha algumas economias na poupança que eu tinha usado para pagar o funeral e algumas dívidas pequenas. Não havia herança significativa para disputar. O advogado pediu para me encontrar pessoalmente. Marcamos em um café no centro. Quando cheguei, ele estava sentado com uma pasta cheia de documentos. Se apresentou como Dr. Marcelo. Explicou que estava representando uma cliente que preferia manter o anônimo por enquanto. Disse que havia questões relacionadas ao espólio do meu pai que precisavam ser resolvidas. Questões que envolviam propriedades que eu desconhecia. Senti meu estômago apertar. Propriedades? Meu pai era motorista de ônibus, vivia de salário. De onde viriam propriedades? O advogado abriu a pasta e me mostrou documentos, escrituras. 3 imóveis registrados em nome do meu pai. 2 apartamentos pequenos em bairros da periferia e um terreno no interior de São Paulo. Todos comprados há mais de 20 anos. Todos alugados, gerando renda que ia para uma conta que eu nunca tinha visto. Peguei os documentos com as mãos tremendo. Como era possível? Como meu pai tinha conseguido comprar 3 imóveis com salário de motorista? E mais importante, por que tinha escondido isso de mim? O advogado disse que a cliente dele tinha direito a parte dessa herança, que havia evidências de que meu pai tinha usado dinheiro que não era exclusivamente dele para fazer essas aquisições, que ela estava disposta a resolver isso amigavelmente, mas que, se necessário, iria para a justiça. Perguntei quem era a cliente. O advogado hesitou. Depois disse um nome que fez meu sangue gelar. Viviane Costa, a irmã de Márcia, a tia de Rafael, a mulher que tinha criado meu irmão depois que a mãe dele morreu. Ela estava alegando que meu pai tinha pegado dinheiro dela ao longo dos anos,
que tinha prometido investir esse dinheiro em nome de Rafael, que os imóveis deveriam pertencer parcialmente a ele. Saí daquela reunião completamente perdido. Fui direto para casa e comecei a revirar tudo o que tinha do meu pai. Encontrei extratos bancários antigos, recibos, anotações. E então a verdade começou a se revelar. Meu pai realmente tinha recebido dinheiro de Viviane. Ela tinha vendido uma herança que tinha recebido dos pais. Tinha dado o dinheiro para meu pai investir. Confiava nele. Achava que ele ia usar aquele dinheiro para garantir o futuro de Rafael. Mas meu pai tinha feito outra coisa. Tinha usado o dinheiro para comprar os imóveis em nome próprio. Tinha alugado as propriedades e guardado o dinheiro em uma conta separada. Uma conta que aparentemente era para Rafael. Mas Rafael nunca soube dessa conta. Viviane nunca soube dos imóveis. Meu pai tinha mantido tudo em segredo. E quando morreu, levou esse segredo com ele. Ou quase. Porque Viviane tinha começado a investigar. Tinha encontrado documentos na casa da irmã falecida, cartas que Márcia tinha guardado, recibos de transferências. Tinha juntado as peças e percebido que meu pai tinha basicamente roubado dela. E agora ela queria justiça. Ou pelo menos queria que Rafael recebesse o que era dele por direito. Liguei para Rafael. Pedi para nos encontrarmos. Contei tudo. Vi a expressão dele mudar conforme eu falava. Primeiro confusão. Depois raiva. Depois algo que parecia decepção profunda. Ele disse que não sabia de nada. Que Viviane nunca tinha mencionado isso. Que se ela estava movendo um processo, era porque tinha certeza do que estava fazendo. Passamos as semanas seguintes investigando. Conversamos com Viviane. Ela nos mostrou tudo o que tinha. As provas eram sólidas. Meu pai realmente tinha pego o dinheiro dela. Tinha prometido investir em nome de Rafael. Tinha comprado os imóveis, mas colocado tudo em nome próprio. E pior, tinha usado parte da renda dos aluguéis para me dar a vida confortável que tive. A faculdade, o apartamento. Tudo tinha sido parcialmente financiado com dinheiro que deveria ter sido de Rafael. Senti uma culpa esmagadora. Tudo que eu tinha conseguido. Tudo que meu pai tinha me dado. Parte disso tinha sido roubado do meu irmão. Do irmão que ele tinha abandonado. Era como se a traição fosse em camadas. Primeiro abandonar Rafael, depois roubar o futuro dele para construir o meu, e no final pedir que eu cuidasse dele como se isso apagasse tudo. Rafael estava destruído, não pela descoberta dos imóveis, mas pela confirmação de que nosso pai realmente tinha escolhido me favorecer de todas as formas possíveis, mesmo roubando, mesmo mentindo, mesmo traindo a confiança de pessoas que dependiam dele. Eu era o filho amado. Ele era o filho descartável, e agora tínhamos provas concretas disso. Viviane não queria me processar. Disse que não era sobre mim, que eu não tinha culpa dos crimes do meu pai, mas que precisava fazer justiça por Rafael, que ele merecia receber o que era dele, que os imóveis deveriam ser divididos. Concordei imediatamente. Não havia o que discutir. Era óbvio que ela estava certa, que Rafael tinha direito àquilo. Mas havia um problema. Um problema que eu ainda não tinha percebido, mas que estava prestes a explodir na minha cara e mudar tudo novamente. O problema apareceu quando começamos a organizar a documentação para transferir os imóveis. Precisávamos de certidões atualizadas, extratos completos. Foi quando o contador que contratei para ajudar com o processo descobriu algo nos registros bancários. A conta secreta que meu pai mantinha. A conta onde depositava a renda dos aluguéis. Ela não estava vazia. Tinha quase R$ 400 mil acumulados. 20 anos de aluguéis, investimentos, juros compostos. Meu pai nunca tinha tocado naquele dinheiro, nem um centavo. Ele tinha usado o dinheiro de Viviane para comprar os imóveis. Isso era verdade. Mas depois disso tinha guardado religiosamente cada real que entrava. Tinha investido. Tinha feito o dinheiro crescer. E tinha deixado tudo ali, esperando. Quando mostrei os extratos para Rafael, ele ficou em silêncio por longos minutos. Depois começou a chorar. Não era choro de alegria, era choro de dor, de alívio, de confusão. Nosso pai tinha roubado, tinha mentido, tinha abandonado, mas de alguma forma torta e imperfeita tinha tentado consertar as coisas. Tinha guardado aquele dinheiro sabendo que um dia seria descoberto. Sabendo que um dia Rafael teria acesso a ele.
Viviane também ficou sem palavras quando soube. Disse que nunca esperou isso, que achava que o dinheiro tinha sumido para sempre, que tinha movido o processo mais por princípio do que por expectativa real de recuperar algo. Mas ali estava. 400 mil reais, mais os 3 imóveis, mais a renda que eles ainda geravam. Era uma herança considerável para alguém que tinha crescido achando que não tinha nada. Sentamos os 3, eu, Rafael e Viviane. Decidimos como dividir tudo. Os imóveis ficariam em nome de Rafael. A conta também. Eu não queria nada daquilo, não achava que tinha direito. Tinha vivido minha vida inteira com privilégios que não eram totalmente meus. Não ia agora reivindicar metade de algo que claramente tinha sido guardado para meu irmão. Rafael protestou. Disse que legalmente eu tinha direito à metade de tudo. Que éramos irmãos. Que deveríamos dividir. Mas eu recusei. Disse que já tinha recebido minha parte. Que meu pai tinha investido em mim de outras formas. Que Rafael merecia ter algo que fosse só dele. Algo que nosso pai tinha construído pensando nele. Mesmo que de forma errada. Mesmo que tarde demais. Com o dinheiro dos imóveis e da conta, Rafael pôde fazer coisas que nunca imaginou possíveis. Comprou um apartamento próprio, um lugar pequeno, mas dele. Investiu mais na oficina. Compramos equipamentos novos, contratamos mais funcionários, expandimos o negócio. Rafael também voltou a estudar. Começou um curso técnico avançado em mecânica automotiva. Pela primeira vez na vida tinha estabilidade. Tinha futuro. Tinha escolhas. Viviane usou a parte que considerou justa como ressarcimento para investir em um pequeno negócio. Uma loja de roupas que sempre quis abrir. Disse que não guardava rancor do meu pai. Que entendia que ele tinha sido um homem fraco que tentou acertar do jeito errado. Que no final o importante era que a justiça tinha sido feita. Que Rafael tinha recebido o que era dele. Meses depois, eu e Rafael estávamos na oficina quando ele me mostrou algo. Tinha emoldurado aquela foto antiga. Ele e nosso pai sorrindo. Colocou na parede do escritório. Disse que não era para glorificar nosso pai. Era para lembrar que pessoas são complexas. Que alguém pode te machucar profundamente e ainda assim te amar do jeito limitado que sabe. Que perdoar não significa esquecer. Significa parar de deixar o passado controlar seu presente. Aprendi muitas coisas nessa jornada. Aprendi que família é mais do que sangue. É escolha, é presença, é decidir ficar mesmo quando seria mais fácil ir embora. Aprendi que herança não é só dinheiro ou propriedades. É também a responsabilidade de ser melhor do que quem veio antes. De não repetir os mesmos erros, de quebrar ciclos. Meu pai me pediu para cuidar do meu irmão. E eu cuidei. Mas não da forma que ele provavelmente imaginou. Não dei esmola. Não ofereci pena. Dei oportunidade. Dei respeito. Dei a chance de ele mostrar do que era capaz. E Rafael provou que valia muito mais do que nosso pai jamais reconheceu. Provou que não era o filho vergonha. Era um homem de valor. Um homem que tinha sobrevivido a uma infância brutal e saído do outro lado mais forte. Hoje Rafael é sócio majoritário da oficina. É respeitado na comunidade. Tem uma namorada. Tem planos para o futuro. E tem um irmão. Não o irmão que ele sonhou ter quando criança, mas o irmão que ele tem agora. E isso é suficiente. É mais do que suficiente. Às vezes passo em frente ao cemitério onde meu pai está enterrado. Penso nas últimas palavras dele. Cuida do seu irmão por mim. Ele sabia o que tinha feito. Sabia que tinha falhado. Sabia que estava deixando uma bagunça para trás. Mas também sabia que tinha pelo menos uma coisa certa. Tinha me criado para ser diferente dele. Para ser melhor. E de alguma forma isso foi o maior presente que ele pôde me dar. Não sei se meu pai merece perdão. Não cabe a mim julgar isso. Mas sei que dele nasceram 2 filhos que escolheram ser melhores do que as circunstâncias que receberam. 2 irmãos que transformaram abandono em parceria. Traição em confiança. Segredos em verdade. E no final das contas, talvez seja isso que importa. Não o que herdamos, mas o que fazemos com a herança. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou de alguma forma, deixe um comentário contando se você acredita que é possível perdoar quem nos magoou profundamente.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que nunca é tarde para fazer a coisa certa. E se ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Aqui tem mais histórias de homens que escolhem ser melhores do que o destino planejou para eles.